Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor a todos, amém? Bom estarmos aqui na casa do Senhor, neste dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós, que Ele nos trouxe aqui para essa noite de louvor e adoração ao nome dEle. Convido que você se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Ele é bom em todo o tempo. Que você venha aquietar o seu coração agora. Que você feche os seus olhos. Neste momento, vamos falar com o Senhor. Aleluia, Jesus. Se coloca na presença dEle, do nosso Deus Todo-Poderoso. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, na Sua presença, Pai. Ó Senhor, no Teu templo, Senhor. Nesse dia que se chama hoje, Pai. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração voltado a Ti, ó Deus. Ó Senhor, queremos mais de Ti, Pai, e menos de nós mesmos. Ó Senhor, nós queremos, Senhor, ser moldados, Senhor, ser transformados, Senhor, por Ti, Pai. Ó Senhor, pela Tua palavra, ó Deus. Ó Senhor, venha, Senhor, com o Teu poder sobre as nossas vidas, Pai, nessa noite. Ó Senhor, venha nos convencer, Senhor, daquilo que precisa ser convencido, ó Pai. Ó Senhor, nós queremos, Senhor, estar, Senhor, no centro da Tua vontade, ó Pai. No centro da Tua vontade, Senhor. Tu és o Deus que tudo pode, Tu és o Deus que conhece todas as coisas, Senhor. E nós queremos Te adorar, Senhor. Nós queremos Te exaltar, Senhor. Nós queremos Te glorificar, ó Deus. Aleluia. Tu és muito bem-vindo mesmo, Senhor, neste lugar e no nosso meio, Senhor. Ó Senhor, tudo que vamos fazer aqui nesta noite, Senhor, é para o louvor do Teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém. Aleluia. Lá em Crônicas, 2 Crônicas 7, o Senhor disse assim: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Só que Ele é tão misericordioso que Ele deixou um outro versículo para nós. Aleluia. Ele deixou uma fonte de escape para mim e para você. Ele disse assim: mas tem um porém nisso tudo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia! Basta você se colocar na presença dEle, basta você clamar, basta você se humilhar, basta você reconhecer a Ele como o único e suficiente Salvador. Basta que nós voltemos ao Senhor, que esquadrilhemos nosso coração e voltemos-nos a Ele, que Ele é misericordioso, Ele é o Deus único que pode sarar, que pode restituir, que pode entrar na sua e na minha vida e fazer mudança total. E é esse Deus, é esse Senhor, é esse que nós reconhecemos nesta noite, que nós vamos adorar, que nós vamos abrir os nossos lábios e clamar, e clamar, e clamar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Clame a Ele. Ainda há tempo para nós, há tempo para mim, há tempo para você. Aleluia, glória a Deus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui,
leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Ele é o único que pode, aleluia, o único, oh maravilhoso. Restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Cria, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. Só Ele pode restituir. Só Ele pode restituir a sua saúde. Aleluia. Porque Ele é poderoso. Talvez você esteja se sentindo como uma árvore cortada. De repente cortaram os seus sonhos, a sua esperança, a sua alegria. De repente você não tem mais paz. Mas a palavra de Deus promete que tudo brotará novamente se você for obediente. Tudo brotará novamente em sua vida se você confiar completamente no Senhor e obedecê-lo. Ainda que o seu tronco esteja queimado, cortado, envelhecido, não importa. As águas vivas do Espírito farão renascer tudo de volta, aleluia. E nós cremos como igreja nisso. Nós cremos e nós confiamos que a sua sorte, a minha sorte pode ser mudada. Há esperança para mim, há esperança para você, aleluia. Aplauda o nome do Senhor, que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, porque Ele é bom, porque Ele é santo, porque as misericórdias dEle se renovam sobre nós todas as manhãs, aleluia. Você que veio preparado para ofertar, para dizimar na casa do Senhor, é um momento ainda de adoração, é um momento ainda de exaltação, é um momento ainda de louvor ao Senhor. E você pode vir aqui, que é um privilégio para mim e para você, trazer a nossa oferta, o nosso dízimo até o altar do Senhor. Aleluia, maravilhoso.
Glória a Deus, aleluia. E derramar, dizer que te Diz para Ele que você o ama. E derramar, se prostra na presença dizer te dEle. preciso. Nós precisamos. Me derramar, Aleluia. dizer que Somos gratos, Senhor. Me derramar, dizer que és formoso. Meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. E o clamor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aplauda Ele, aleluia. Oh Senhor, Tu és adorado no nosso meio, Senhor. Maravilhoso Deus. Oh Papai, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Seu amor incondicional, Senhor. Obrigada pelo Seu sacrifício naquela cruz do Calvário, por amor às nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por ser tão bondoso, tão misericordioso. Oh Senhor,
Nós queremos te agradecer, ó Pai, por essas vidas, Senhor, que ofertaram e dizimaram na sua casa, Senhor. Ó Papai, somos gratos a Ti, Senhor, porque sabemos, Senhor, que nesta casa, Senhor, tem filhos obedientes à Sua palavra, que anda segundo a Sua vontade, Senhor, que anda na direção, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. O Senhor já tem uma palavra preparada para nós, Pai. E já te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos recebidas, Senhor. Já somos gratos, Senhor, pelas vitórias que iremos conquistar, ó Deus. Ó Senhor, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de passar a palavra para o irmão de Paula. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Vamos ficar de pé só um segundinho, vamos orar pela palavra, para que Deus continue agindo no nosso meio, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, ó Pai, pelo momento certo, o momento correto, porque o Senhor julgou que esse fosse o momento, o horário correto que nós estivéssemos aqui hoje, Pai. E nós estamos aqui debaixo da Tua direção, Pai, porque assim entendemos, ó Pai. E assim é o melhor, é quando estamos debaixo da Tua direção, ó Pai. Muito obrigado por esse dia, Pai, muito obrigado por essa noite que se inicia, Senhor. Me dê a oportunidade de ser usado como Teu vaso, Pai, que tudo que saia da minha boca seja pelo poder do Teu Espírito, Pai, que seja feita a Tua vontade, não a minha nessa noite, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Pode se sentar, amados. Deus é maravilhoso, né? Faz muito tempo que eu queria ministrar uma palavra por causa de um louvor. Mas aí eu estava fazendo o caminho inverso, porque a inspiração tem que ser pela palavra. E aí, lendo a palavra, então eu encontrei a palavra que se encaixaria o louvor. Mas aí, Deus começou a falar algumas outras coisas e eu fiquei preocupado com essas algumas outras coisas que Deus começou a falar. Mas, domingo à noite, o pastor soltou uma frase aqui que eu já falei, opa, já estou resguardado. Aí ontem veio o vídeo lá do prefeito de São Pedro dos Crentes, né? Aí eu falei, foi ele que publicou esse vídeo, então salvou minha pregação. Porque assim, vocês vão entender aqui pela ministração, na sexta-feira de manhã, começou a me abater uma grande tristeza. Eu cheguei bem cedo lá no escritório, que eu levei a Ana Luísa para fazer aula online lá, antes das 7 horas. E eu falei, eu vou aproveitar que eu vou chegar cedo lá, a Ana Luísa vai para a aula e eu vou aproveitar para falar com Deus, para orar. Mas de novo veio essa questão, né, do abre e fecha e eu não consegui falar com Deus. E aí me deu uma tristeza, eu sentei lá fora. Falei, mas Senhor, né, essa angústia, essa tristeza, essa indecisão, essa indefinição. Aí ele começou a falar comigo. Mas e o que você está querendo pregar? E esse negócio aí que você está querendo ministrar? Como que você vai ministrar isso com essa tristeza que você está sentindo?
Então aí eu comecei a entender que eu teria que viver aquilo que eu estava pensando em ministrar. E foi tremendo que, na hora que a minha esposa chegou, eu falei, ela não pode me ver assim. Na realidade eu estava em lágrimas, aí eu corri enxugar meu rosto e disfarçar e tentar colocar um sorriso no rosto. E aí eu consegui. Chegou no final da tarde, eu era para ter passado pessoalmente para resolver uma questão da internet. Fazia 2 dias que não tinha internet em casa. Eu falei, não, eu nem vou lá. Porque eu estou numa paz tão grande. Deus transformou o meu dia de uma maneira hoje. Eu estou tão bem que eu nem quero saber de lá. Porque se eu for lá e falar que não vai ter como resolver, vai estragar meu dia de novo e eu não quero. Então eu consegui viver na sexta-feira isso que eu vou tentar passar para vocês aqui, amém? Se o Senhor assim me permitir. Eu quero começar no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo 17, colocar só o verso 24. Engraçado que quando a gente come da mesma comida é tão bom, né? A Cláudia começou a falar aqui de árvore cortada e eu falei, meu Deus, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Diz a palavra de Deus lá, através do profeta Ezequiel, capítulo 17, verso 24. Assim, saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Aqui no contexto do capítulo 17 de Ezequiel, esse é o final de uma explicação, de um enigma, uma parábola que Deus propõe ao profeta para levar o povo. E é até um capítulo meio difícil de entender, mas um breve resumo, né? É uma parábola que fala de grandes águias, né? Simbolizando o rei da Babilônia, rei do Egito, e as figueiras, que ele é o rei de Jerusalém, né? Então ele leva esse enigma, essa parábola, e que o rei da Babilônia vem e leva cativo o rei Joaquim, né? O rei de Judá, e coloca, depois, faz uma aliança com Zedequias, que era tio de Joaquim, e falou, eu vou te colocar lá como rei, mas vocês vão ficar sob o meu domínio. Nós vamos fazer aqui uma aliança. E o Zedequias, ele fez essa aliança, ele fez esse pacto. E na realidade foi Deus quem levou a essa situação. Então, se eles deveriam permanecer aquele tempo sobre o domínio da Babilônia, e ali ele iria começar a crescer novamente, até que chegasse o momento que eles fossem libertos. E ele fez esse pacto. Mas de repente ele se volta para o rei do Egito. Aí ele quebra a aliança, quebra o pacto com o rei da Babilônia e tenta fazer um pacto agora com o rei do Egito. E aí então ele tem todo o efeito adverso disso, né? É um reinado que é desfeito. Era para ele reinar ali até que se cumprisse a palavra, até que viesse a libertação, mas ele não foi fiel, ele quebrou o pacto, quebrou a aliança. E no final do capítulo, então Deus diz assim, ó, no 22, a partir do 22. Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei do principal dos seus renovos,
cortarei o mais terno e o plantarei sobre um monte alto e sublime. Aqui Deus está falando que a parábola é toda falando sobre aves, sobre árvores. Ele está falando que ele vai colocar o topo do cedro. Ele está falando do Messias, né? Ele está falando que ele vai colocar um rei da vontade dele. Né? Aqui ele já começa a falar da vinda de Jesus. Que Jesus vai ser o rei. Né? No monte alto de Israel o plantarei. Ele produzirá ramos e dará fruto. E se fará um cedro excelente. Habitarão debaixo dele aves de todas as espécies. Encontrarão abrigo à sombra de seus ramos. Assim saberão todas as árvores do campo, que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Então, o que Deus está dizendo aqui é que ele iria dar a última palavra nessa questão do rei. Porque ele permitiu que o rei da Babilônia dominasse. Ele permitiu que levasse o rei Joaquim cativo. Ele colocou o Zedequias como rei. Zedequias se voltou para o rei do Egito. Mas ele está dizendo aqui no final que ele vai estabelecer o rei. Que a última palavra é dele. E ele usa a linguagem de árvores. E eu queria falar um pouco a respeito disso. Vai dar certo as imagens aí, grandão? Eu queria colocar para vocês algumas imagens de algumas árvores. As primeiras que vão aparecer, eu não sei se vai dar para visualizar bem, mas pode, essas três aí pode ir mudando, Bruno. Isso aqui é uma árvore que vocês vão ter oportunidade de ver, porque essa árvore está na lateral da cerca do cenáculo. E talvez não dê para ver bem a imagem, mas é o seguinte. Olha lá, ó. Olha lá o tronco dela. Eu fui ali, eu andei, eu entrei debaixo dessa árvore, eu vasculhei ali. E é o seguinte. Essa árvore, olha lá, pode ver que ali tem frutos. Se você conseguir ver aqui, ó. Tem uns figos. Só que essa árvore, ela caiu. Se quiser deixar a imagem passando, Bruno. Essa árvore, ela caiu. Eu não sei se ela enfraqueceu, se as suas raízes se secaram. Eu sei que ela está lá caída, o tronco dela está totalmente seco, mas de repente, olha lá, começam a sair galhos verdes, e lá naquela foto que está com um zoom mais aberto, tem até frutos. E às vezes, e quantas vezes, a gente se sente assim, não é? Às vezes a gente se sente com a nossa raiz enfraquecida. A gente se sente tão cansado. Talvez o nosso tronco, ele fica frágil. Que talvez uma força maior de um vento pode nos derrubar, como aconteceu com essa árvore. Ele queria ver frutos através dessa árvore. Então, embora ela tivesse lá caída, com as suas raízes arrancadas, o seu tronco todo seco, ela ficou verde novamente e tem até frutos. E assim é na nossa vida. A última palavra para a nossa vida, quem dá é o Senhor. Ninguém decreta o teu fim, ninguém decreta a tua queda, ninguém decreta a tua caída, ninguém coloca um fim na tua história. Quem dá a última palavra na minha vida, na sua vida, é o Senhor. Amém? Mesmo que seja por situações que você vai se enfraquecendo, vai se cansando, e às vezes você cai. Agora tem uma outra situação. Coloca aquela lá, Bruno. Olha só essa daí. Essa daí, tudo indica que ela estava firme, ela estava de pé, ela estava com um tronco forte, com as raízes bem firmadas na terra.
Só que veio alguém ali e cortou. Olha lá, ó. O cara mandou a motosserra em 45 graus ali, não teve chance para ela. Então alguém decretou que era o final dessa árvore aí, ó. Não foi ação do tempo, não foi cansaço, não foi fraqueza. Foi alguém que chegou e decretou o fim dela. Mas não era o que Deus tinha para ela. Olha aqui, olha que manga linda, maravilhosa. Então, irmãos, isso pode acontecer com a gente também. Às vezes a gente está firme, está com os pés firmes no chão, está tranquilo, está considerando que está tudo certo, está tudo bem. Às vezes você está empolgado com a obra de Deus, querendo fazer, e empolgado com o trabalho, está tudo bem com a família. Mas de repente vem alguém, vem algo, vem uma situação e passa uma motosserra no teu tronco lá e decreta o teu final. Mas essa não é a palavra que Deus tem para a sua vida. Porque o nosso final, ele não é decretado por leis, por decretos, por palavras de homens. O nosso final é decretado por Deus. Ele dá a última palavra para a nossa vida. Ele fala quando que nós vamos parar de dar fruto. Ele fala quando que nós vamos deixar de produzir. Não é a tua fraqueza, não é o teu cansaço, não é o desânimo. E não é quem quer te cortar, te podar, te dominar. A última palavra para a nossa vida é de Deus. O Senhor tem a última palavra para a nossa vida. Amém? Bom, mas tem também algumas receitas, né? Para a gente poder viver isso. A gente traz a boa nova, mas precisa dar a receita para poder viver também. Porque senão não funciona. E não adianta a gente só acariciar, porque senão não dá certo. Coloca para nós aí Salmo 1, do versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aí está um segredo, irmãos. Para você ser uma árvore forte, uma árvore que vai dar o seu fruto no tempo de Deus, de acordo com a vontade dele, de acordo com a palavra dele. Não por circunstâncias, não por fracassos, por desânimos, não por decreto de homens. Mas aí está um segredo para você ser uma árvore que vai ter a última palavra do Senhor para a sua vida, que vai dar o seu fruto no tempo certo. Salmo 92, 12 a 14. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Os justos que estão plantados na casa do Senhor, na velhice darão frutos, serão viçosos, vigorosos. Está aí mais uma receita para você ser uma árvore que tem a última palavra do Senhor,
que palavra de homens, decreto de homens não muda a tua história. Não impede você de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Aleluia. Está aí mais uma receita. Para você ser uma árvore que não se preocupa nem no ano da sequidão. Nem no ano da sequidão você vai deixar de ter folhas verdes e vai deixar de dar fruto. É você confiar no Senhor e somente nele. E ter somente nele a sua esperança. Te entregar de todo o teu coração para o Senhor. Confiar que Ele tem a última palavra para a sua vida. E você vai continuar com folhas verdes e a dar frutos, mesmo no ano da sequidão. Porque essa é a palavra do Senhor para a sua vida. E essa é a última palavra. É Ele quem dá a última palavra. Amém? Falar um pouquinho aqui sobre Moisés. Qual foi o decreto que tinha para Moisés antes de nascer? Porque a ordem é que as parteiras matassem todos os meninos. Aí as parteiras vão lá e não conseguem cumprir a ordem e dá um jeitinho. Bom, então vamos pegar os meninos e matar. Aí você conhece a história de Moisés, que a mãe consegue esconder por um tempo, depois ele vai viver no palácio, é criado como príncipe no palácio. Então Moisés, ele tinha uma palavra para a vida dele de morte. Era para morrer ao nascer. Era para a parteira matar Moisés quando nascesse. Essa é a palavra de homem que tinha para a vida de Moisés. Era o decreto que tinha para ele. Mas pela palavra de Deus, Moisés foi o homem que cumpriu a maior missão que Deus já deu para um homem na terra. Tirando de Jesus, né? Jesus não conta nesse contexto. A maior missão que Deus deu para um homem nascido de pai e mãe ali, de homem e mulher nessa terra, foi Moisés. De retirar o povo da escravidão do Egito. Essa foi a palavra de Deus para a vida dele, foi a última palavra. Porque a primeira palavra era para ser morto ao nascer. Mas Moisés era um homem que soube se colocar na presença de Deus e esperar o tempo de Deus e agir de acordo com a vontade de Deus e obedecer à voz de Deus. Então, por isso Deus conservou Moisés até o tempo de fazer cumprir todas as promessas para a vida dele. José, pela palavra dos irmãos, estava morto. Tentaram matar José, os irmãos, por inveja, não deu certo. Aí venderam José como escravo e entregaram lá para o pai a túnica de José, molhada com sangue de um animal. Então estava morto. José morreu, alguma fera atacou José. Essa foi a palavra dos irmãos para a vida de José. Mas Deus tinha uma outra palavra para a vida dele. E colocou José como governador. Olha só. Era para ter sido morto, foi vendido como escravo. Passou por tudo que passou, você conhece a história também? Mas no final, o que prevaleceu foi a última palavra, que é a palavra de Deus
É a palavra que Deus tinha para a vida de José. Não foi a palavra dos irmãos, não foi palavra de homem, decreto de homem. Davi, pela vontade dos irmãos, seria o simples cuidador de ovelhas, aliás, das poucas ovelhas do nosso pai. Essa é a palavra do irmão de Davi. O que é que você está fazendo aqui? Deveria estar cuidando das poucas ovelhas do nosso pai. Palavra de morte para Davi, de Saul. Mas qual foi a última palavra na vida de Davi? Qual foi a palavra de Deus para a vida de Davi? O maior vencedor de batalhas, o rei que mais venceu batalhas, que mais obteve vitórias, foi Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Porque viveu a palavra que Deus tinha para ele. Ele não viveu a palavra dos irmãos, ele não viveu a palavra de Saul. Ele viveu a palavra de Deus, que foi a última palavra na vida dele. E Daniel? Daniel foi aqui que o bicho pegou. Daniel era para ter sido só mais um dos exemplos, mas aí a coisa mudou um pouco. Daniel, você conhece a história também. É levado cativo à Babilônia. E aí por uma grande circunstâncias, de várias coisas que aconteceram, Daniel é condenado a ser morto na cova dos leões. Mesmo contra a vontade do próprio rei que assinou o decreto, mas não tinha como voltar atrás. Era palavra de rei, era decreto do rei. E Daniel teria que ser colocado na cova dos leões. Porque ele não se permitiu deixar de orar ao seu Deus. E o decreto é que deveria orar só ao Deus do rei. E qualquer outro homem que orasse para outro Deus, iria para a cova dos leões. E foi feita toda uma situação, e Daniel foi colocado na cova dos leões. Mas ele era um homem que decidiu não se contaminar. Viveu cativo na Babilônia, mas a Babilônia nunca viveu dentro dele. Ele foi um homem que foi fiel ao seu Deus. E olha, vamos ver o final lá. Daniel 6, de 26 a 28. Como foi a última palavra dessa história toda? Daniel 6, 26 a 28. O mesmo rei que assinou o decreto pelo qual Daniel deveria ser colocado na cova dos leões. Esse rei, ele fez isso contra a vontade dele. Ele estava aflito no outro dia e ele chegou lá: Daniel, quem sabe o seu Deus conseguiu te livrar? E aí quando ele vê Daniel vivo, depois de tudo ele vai lá e olha só, todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Ei, a palavra de Deus muda decretos. Tem se falado muito em decreto ultimamente. A palavra de Deus é a última palavra para a nossa vida. Ela muda decretos, ela mudou o decreto. O próprio rei que assinou o decreto fez um outro decreto.
porque era a vontade de Deus, porque era a última palavra que Deus tinha nesse negócio. Então a última palavra, ela não é de presidente, de governador, de prefeito, de médico. Ei, a última palavra é de Deus. Ele pode mudar e reverter qualquer decreto. Mas teve uma galera que estava junto com Daniel lá. Daniel não estava sozinho nesse negócio da Babilônia. Quando ele resolveu não se contaminar com os manjares do rei, com o vinho do rei, tinha um pessoal que foi junto com ele lá também. O Ananias, o Misael e o Azarias. Foi um pouco antes do Daniel desobedecer a lei pela qual não se podia orar. Teve uma outra lei lá. O rei mandou construir uma estátua de ouro e todo mundo tinha que se curvar perante aquela estátua. Aí esses três aí falaram, ó, perante estátua de ouro não. Só perante o meu Deus. Ó, deixa de besteira. É só uma encurvadinha. Não vai arrumar encrenca com o rei. Vocês foram escolhidos. Vocês estão aí sendo tratados do bom e do melhor. Estão sendo preparados. Não. Nós não vamos nos curvar. Então tinha um decreto também. E qual que era o decreto? Para aquele que não se curvasse à estátua. Ser lançado numa fornalha de fogo ardente. E aí o rei ficou tão enfurecido com essa desobediência que mandou aquecer 7 vezes mais. E mandou colocar os 3 lá dentro. Só que aí de repente o rei fala, ô pessoal, não foi 3 que nós colocamos lá dentro? Por que eu estou vendo 4? E outra, tem um lá que tem um brilho diferente. Tem um lá que parece que é o filho do próprio Deus. Os homens que jogaram eles na fornalha morreram de tanto calor. E os 3 saíram de lá andando, vivos. Nenhum cabelo foi queimado. Nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles. Ei, quando eu apagava fogo em mato por aí, o cheiro da minha roupa que era lavado na máquina, tinha que passar produto na máquina, que o cheiro de fumaça impregnava na máquina de lavar. E os 3 saíram da fornalha, não tinha nem cheiro de fumaça nos caras. O decreto era para morrer queimado. Só que era o decreto do rei, não era o decreto do rei dos reis. O decreto do rei dos reis, a última palavra, foi a que fez eles saírem andando, caminhando, com até os cabelos intactos e sem nem cheiro de fumaça. Porque a última palavra é do Senhor. Vamos lá rapidinho, Daniel 3, de 24 a 30. Para a gente não andar na rua depois das 8. Olha o resultado. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu dizendo, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles.
falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, e nação, e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Ei, amados, outro rei que mudou o decreto. Mudou o decreto porque ele viu o poder do Deus do Ananias, Misael e Azarias. Porque os outros nomes lá foi ele que colocou por conta dele. Não foi o nome que eles receberam dos seus pais de batismo. Então, se a palavra que prevaleceu não é a dele, o nome deles também não é esse. É o nome que eles tinham. E a última palavra foi a palavra de Deus, e o decreto foi mudado. Que era proibido falar blasfêmia contra o Deus deles. E quantas vezes as pessoas zombam do nosso Deus e a gente, às vezes, não tem coragem. Mas Deus pode mudar isso daí. Deus pode reverter esses decretos. Que estão querendo nos calar, querendo calar a igreja. O decreto pode ser ao contrário. Ó, quem mexer com esse povo aí vai ter problema. Mas e foi isso que começou a me dar medo. É isso que eu vou falar agora. Amém. O que eu entendi aqui, irmãos, é que Daniel e os meninos, eles jejuaram, eles oraram, eles se prepararam, eles estiveram corretos perante Deus, eles fizeram a vontade de Deus, mas o Deus deles só foi reconhecido quando eles não se curvaram às leis do momento ali. Tanto os três ali como Daniel. E na realidade, o que eles não fizeram naquela época foi aceitar o politicamente correto. O politicamente correto da época era se curvar à estátua do rei. Ele é o rei, ele manda, ele fez, vai lá, dá uma curvadinha, tá tudo certo, vai embora todo mundo para sua casa, vida que segue. Não, vida que segue não. Nós não vamos nos curvar. Daniel não deixou de orar. Daniel e os três rapazes, eles não se renderam ao politicamente correto. Ah, você está pregando revolução, a gente tem que desobedecer? Não, até porque eu não... Se eu achasse que eu estava igual Daniel ou um dos três ali, pode até ser que eu iria me achar no direito de peitar alguém. Mas eu creio que enquanto a igreja estiver aceitando, não é a nossa igreja não, tá? É a igreja como um todo. Estiver aceitando o politicamente correto, que vai entrando dentro da igreja e nem se percebe, e vai ganhando força, e não pode falar isso, e não pode falar aquilo. Enquanto o politicamente correto estiver dentro da igreja, eu não vejo Deus usando ninguém para demonstrar o seu poder, não. Eu vi aqui o poder de Deus sendo demonstrado através de homens que não se curvaram, que não se renderam ao politicamente correto.
E eu acho que a gente está precisando disso. Eu acho que precisa ter um mover. Deus precisa levantar homens que não se rendam. Porque enquanto todo mundo estiver abaixando a cabeça e se curvando, eu não sei se Deus vai querer comprar a nossa briga. Mas tem que estar preparado, como eles estiveram. Tem que estar livre de qualquer contaminação. Não pode ter resquício de Babilônia, como eles não tinham. Eles estavam cativos lá na Babilônia, mas não perderam nem um pouco a sua origem. E na hora certa, eles tiveram autoridade para não se curvar perante o politicamente correto da época. Para a gente caminhar para o final, Jó 14, a partir do verso 7. Livro de Jó, capítulo 14. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Ei, amados, nós precisamos começar a sentir o cheiro dessas águas. Para a gente começar a brotar galhos novos, fortes, viçosos, com frutos. Mas a gente precisa respirar o cheiro dessas águas. É o poder das águas, o poder do Espírito. Nós precisamos sentir esse cheiro. Ele precisa tomar conta de nós. Para que a gente possa se colocar como uma árvore verde, forte, capaz de resistir. E capaz de estar de pé para poder viver a última palavra, que é a palavra de Deus para a nossa vida. Vai rolar o clipe aí, grandão? Se for possível, lá se der certo, eu quero colocar um clipe para nós, que fala um pouco sobre isso. Que eu quis fazer a ministração em cima dele, mas não deu certo. Aí ele vai só de ilustração final. Enquanto eu estava tentando buscar na música, não rolou. Mas é muito interessante, tem uma interpretação muito, muito bonita, muito forte. E eu creio que vai falar ao seu coração também, assim como falou no meu. Cheio de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Não acabou história nenhuma não, irmãos. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. E eu
Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só ressoa isso, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas de Deus minha vida restaurar. E aí? Restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia. E ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar. Acredite, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo assim: ó, eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Você vai dizer isso aqui: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas na minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus salvar. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você estiver se sentindo como árvore cortada aí, irmão, começa a sentir o cheiro das águas aí, que Deus está restaurando tudo, está dizendo que a última palavra é dele, amém? Eu agradeço mais essa oportunidade, passo a palavra aqui, pastor Veronese, pastor Marcos. Amém, amados. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Sei que Deus falou com você. Tenho certeza, consciência plena de que Deus falou comigo. Deus falou com você. Queria que você fechasse os teus olhos aí. Eu queria que você, juntamente comigo,
a gente pudesse continuar nessa noite aqui intercedendo, fazer desse momento um encerramento, uma oração de encerramento, mas antes de você ore aí, convidar você a orar pelo irmão Sérgio, o Sérgio, esposo da Cássia, que está em Rio Preto. A gente crê, tudo que a gente ouviu aqui, né, palavra do Senhor para a nossa vida, tomamos posse dela e estendemos, liberamos esse decreto também sobre a vida do Sérgio, da Cássia, toda a família. Nós cremos no milagre, amém, meu? Eu creio no milagre. Eu não estou aqui para orar, apenas por orar, para desencargo de consciência. Não, eu estou aqui para orar, crendo no milagre de Deus. Nós ouvimos aqui sobre restituição, ouvimos sobre tantas coisas aqui, sobre decretos, e ouvimos, você ouviu aqui. Uma árvore cortada ao cheiro das águas. Vai reviver. E vai dar muito fruto ainda em nome de Jesus. Amém? Eu convido você a orar como se fosse alguém aí da sua família, porque na verdade é alguém da sua família. Pai, nós nessa noite, debaixo da tua palavra, Senhor, e a tua palavra tem tanto poder, Senhor. Talvez nem nós, muitas vezes temos consciência desse poder. Mas a tua palavra tem tanto poder. Que um centurião disse para pessoas, olha, fala para Jesus, que uma palavra dele muda o problema na minha casa. Eu nem vou lá ver ele, porque eu não sou digno, mas uma palavra dele muda. Pai, aqui como tua igreja nessa noite, nós liberamos, ó Pai, decretos espirituais aqui, Pai, nós cremos nos teus decretos. Como nós ouvimos aqui, ó Pai, a última palavra não é do médico, não é de ninguém, a última palavra é do Senhor. E a última palavra que nós ouvimos aqui do Senhor é sobre restituição. É que ainda que esteja cortada ao cheiro das águas, nós profetizamos, ó Pai, que este filho teu, que o Sérgio lá, Pai, nesse momento, comece a sentir o cheiro das águas. Que o cheiro das tuas muitas águas entrem, ó Pai, naquele quarto, entrem, ó Pai, naquele lugar, invadam aquele lugar, trazendo vida, ó Pai, para o teu servo, trazendo vida do Senhor, para a vida do teu filho, Senhor, naquele ambiente. Ainda que o ambiente, ó Pai, seja de morte, seja ruim, nós como igreja declaramos, ó Pai, que é o cheiro das águas, das tuas águas, que o teu sopro, que o teu fôlego de vida, ó Pai, sopre naquele lugar em nome de Jesus. Deus, colocando de pé, restaurando, ó Pai, restaura, ó Pai, cada órgão comprometido, restaura nessa noite. Pai, de uma forma milagrosa, restaura nessa noite, Senhor. Nós cremos, ó Pai, nos cuidados dos médicos, dos remédios. Sim, nós cremos nisso, mas nessa noite nos apegamos à tua palavra de milagre, ó Deus, de restituição. Ó Deus, que ao cheiro das tuas águas vai viver para a glória do teu nome, aleluia. Vai dar um testemunho poderoso de que estava lá, Pai, mas que sentiu o cheiro das tuas águas entrando naquele lugar, tomando, ó Pai, cada órgão, Senhor, cada órgão interno, Senhor, tomando, restaurando, ó Deus, trazendo vida, ó Deus, curando em nome de Jesus, os pulmões cheios do ar do Senhor, ó Pai, do teu sopro em nome de Jesus, abençoa, toca em toda a família, Senhor, guarda, Senhor, a esposa, os filhos, ó Deus, tira o medo e enche com esperança, Deus. Pai, tira a tristeza e coloca fé nessa noite, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, crendo no teu milagre, em nome de Jesus. Pai, abençoa o teu filho, Senhor, a casa dele. Abençoa, Pai, porque ele se compromete com a tua palavra, Senhor. Nós sabemos o peso que é isso. Guarda a vida dele, os negócios dele, a família dele. Guarda aqueles que ele ama, Senhor. Cobre com teu sangue, em nome de Jesus. Dá vitória por onde quer que ele ande, Pai, nesses dias. Abençoa o teu povo, Senhor. Ó Pai, cada pedido aqui nessa noite, de cada coração, na tua presença, por um milagre. Senhor, opera milagre, em nome de Jesus. Abre porta, traz de volta, cura. Pai, liberta, em nome de Jesus. Vem com a tua provisão, com o teu milagre. Nós oramos, ó Deus, crendo, na Pai, no teu milagre nessa noite, no teu agir, mais uma vez, porque o Senhor é fiel. Espere o teu povo em paz, ó Deus, debaixo da tua bênção.
em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, amém. Vai em paz, em nome de Jesus. Vai com calma, tá? Vai tranquilo.